Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a nossa mensagem estará fundamentada na palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, vamos ler? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glórias a Deus. Nós temos recebido sugestões para a mensagem de sexta-feira. E hoje foi uma sugestão que nos mandaram para falarmos sobre presente, dádiva e dom. Presente é tudo aquilo que ganhamos, é tudo aquilo que nos é dado gratuitamente. E dádiva, tanto a dádiva como o dom é um presente. A dádiva é um presente, o dom é um presente, eles são presentes, eles estão englobados em presente. Quando a gente fala que ganhou um presente, a gente pode ter ganho uma grande dádiva ou um dom. Porque presente engloba a dádiva, engloba o dom. Mas é tudo aquilo que ganhamos. A dádiva é um presente de grande significado. É um presente imensurável. Muitas vezes imerecido, mas é um presente, algo que ganhamos, algo de grande significado, de grande valia. Um exemplo de dádiva, e grande exemplo de dádiva, é a doação de Jesus Cristo por nós. Jesus se doou por nós, Jesus morreu na cruz por nós, Jesus pagou o preço por nós. É uma grande dádiva, é um grande presente, é um presente imensurável, impagável, como disse, né? E até imerecido, esse é. Outra grande dádiva é a vida que Deus nos dá, gratuitamente, tudo gratuitamente. Jesus morreu na cruz por nós gratuitamente, Ele não exigiu nada, nem sequer nos perguntou, Ele se ofereceu, Ele se doou. A vida é um presente que Deus nos dá, é uma dádiva, é uma grande dádiva, gratuitamente, sem nos pedir nada em troca. Muitas vezes não sabemos nem reconhecer quão grande é esse presente, quão grande é essa dádiva. Então, dádiva é um presente muito grande, é algo muito significativo para quem recebe e para quem dá. Jesus deu a sua vida por nós, Jesus nos deu essa dádiva. Jesus nos deu a vida, Jesus nos deu essa dádiva. Jesus nos criou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles nos criaram, Deus Trino nos criou. Olha que grande dádiva, é ser criatura de Deus, é ser criado por Deus. Que grande presente, nós temos Deus como nosso Senhor. Jesus nos deu o direito de usarmos o nome dEle e de no nome dEle, fazermos as mesmas obras. É uma grande dádiva, é um presente imensurável, a ponto de Satanás ter que obedecer. Quando nós usamos o nome de Jesus, quando nós usamos o nome e o poder de Jesus para fazer as mesmas obras que Jesus fez, Satanás tem que obedecer. Jesus nos deu a dádiva de pregarmos a palavra dele, o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas aprove a Deus permitir que nós façamos. É uma grande dádiva, é um grande presente, é um presente imensurável, de grande significado. Nós precisamos atentar para os presentes que nós ganhamos, para o significado desse presente. Muitas vezes recebemos um presente e não atentamos para o significado que ele tem, quão grande dádiva ele é. Então, a dádiva é um grande presente. Mas o dom também é um presente? Sim, o dom é um presente. E a dádiva vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Eu costumo dizer que até para as pessoas nos presentearem, elas têm que ser tocadas por Deus. Quando as pessoas vêm me dar algum presente, eu falo, Senhor, se for de Ti, eu quero que essa pessoa me dê. Se não for, eu não quero. Às vezes até espero que alguém me dê um presente. Mas antes eu coloco diante de Deus, Senhor, se for do Senhor, que ela me dê. Se não, não. Se não vier, eu estou tranquila. Mas se vier, eu sei que foi porque Deus tocou no coração.
Então, os presentes que nós recebemos vêm de Deus, ainda que pessoas sejam usadas para nos dar esse presente. Mas falando biblicamente, nós estamos falando do presente, dos presentes, das grandes dádivas que Jesus nos deu, que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo é outro presente maravilhoso, é uma grande dádiva. O Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo falar conosco, o Espírito Santo nos dirigir, o Espírito Santo nos conduzir, é uma grande dádiva. O Espírito Santo habitar em nós, nós temos moradas do Senhor, moradas do Santo Espírito. É uma grande dádiva, é imensurável, é um presente de grande significado, de grande valia. Isso é uma dádiva. Agora, o dom também é um presente? Sim, o dom é um presente. Temos os dons naturais, ou seja, os dons que Deus nos dá quando nos cria. Quando nos criou, Deus nos deu os dons, que alguns costumam chamar de vocação. O dom, uns têm dom para falar, outros têm dom para escrever, outros têm o dom para pintar, outros têm o dom da misericórdia. Uma vocação. Um dom natural, intrínseco à nossa natureza, ao nosso nascimento. Então, esses são os dons naturais. Alguns, né, só uns exemplos dos dons naturais, que também não deixam de ser presentes. A dádiva é um grande presente. O dom também é um grande presente. Presente engloba tanto a dádiva, que é um presente imensurável, de grande valia, como engloba o dom. O dom natural, que Deus, quando nos criou, nos deu. Uns têm o dom para ser advogado, outros têm dom para ser médico, outros têm dom para ser o gari, recolher o lixo, outros têm o dom para ser professor, outros têm dom para ser operário, os dons naturais que Deus nos dá. E esses dons naturais estão ligados à nossa natureza, ao nosso existir, à nossa vida. Mas também temos outro presente de Deus, que são os dons espirituais, intrínsecos ao Santo Espírito de Deus. Os dons que vêm do próprio Espírito de Deus, os dons espirituais. E esses dons espirituais, nós podemos conhecê-los em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Como, por exemplo, o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria. O dom do conhecimento, a palavra do conhecimento ou da ciência. O dom da fé, o dom de cura, dons de curas, porque pode ser cura física, emocional, espiritual, não importa, é os dons de cura. Os dons de milagres, os dons de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas e interpretação de língua. 9 dons que estão escritos, estão especificados em 1 Coríntios 12, 8. Dons espirituais, dons que vêm do Espírito Santo de Deus. Esses dons também são presentes, como já disse. Mas os dons, a diferença dos dons e das dádivas, é que as dádivas não são dadas gratuitamente, assim como dons. No entanto, os dons espirituais não são dados para um fim proveitoso. Quando Deus nos dá os dons espirituais, quando Deus nos dá os dons naturais, Ele espera que venhamos usar esses dons. Ele nos dá esses dons para um fim proveitoso, para que façamos algo com esses dons, tanto os naturais quanto os espirituais, principalmente os espirituais. As dádivas simplesmente Deus nos dá. Nós aceitamos ou não, apesar de serem maravilhosas, valiosíssimas, nós podemos aceitar ou não. Os dons espirituais Deus nos dá. E quando o aceitamos, Deus espera que venhamos usá-los. Os dons espirituais, os dons naturais, é para um fim proveitoso, é para uma finalidade. Quando Deus nos dá o dom de falar, Ele espera que nós venhamos usar a nossa fala. É para que venhamos usar, para que venhamos ajudar outros através da nossa linguagem. Quando Deus nos dá o dom de escritor, por exemplo, é para que venhamos escrever livros, contos proveitosos, fins proveitosos. Então, o dom, ele espera ser usado.
O dom tem uma finalidade. A dádiva não tem uma finalidade, a não ser presentear. Presentear, fazer um bem para alguém, agradar alguém. A dádiva é um presente tão grande, que muitas vezes não pode ser avaliado como o sacrifício de Jesus na cruz, como a vida que Deus nos dá. Agora, os dons não. Os dons é para serem usados, e não usados só em nosso proveito, mas no proveito daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nos rodeiam. Quando Deus nos dá a palavra de sabedoria, Ele espera que nós venhamos socorrer as pessoas que precisam ouvir uma palavra de sabedoria. Venhamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo para resolver alguns problemas, para dar solução. Quando Deus nos dá o dom de ciência ou de conhecimento, Ele nos faz conhecer coisas ocultas que só Ele sabe, que nós não vimos e não presenciamos. Mas Ele espera que com esse conhecimento a gente venha muitas vezes ser um instrumento dEle, muitas vezes para dar livramento a alguém, para exortar alguém, para ajudar alguém a desviar do mau caminho, para auxiliar alguém a continuar. Deus nos dá o dom da fé para que nós possamos ser usados, usar esse dom, para que as bênçãos de Deus cheguem até nós, mas também até as pessoas que nos rodeiam, até a humanidade, até o país, até o mundo. Nós temos que colocar essa fé em prática. Deus nos dá os dons de cura para que nós usemos esses dons para que vidas não sofram, para que vidas sejam curadas. Nós temos que usar esses dons. Os dons são para um fim proveitoso, tem uma finalidade, é para serem usados. Os dons de milagre é para chamar o sobrenatural de Deus sobre a face da terra. É para chamar o sobrenatural de Deus sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Milagres, aquilo que não acontece sempre, aquilo que tem um propósito muito grande. Quando Deus faz um milagre, Ele tem um propósito muito grande. Então a gente não pode achar que vai acontecer milagre a toda hora. Não. Vai acontecer quando Deus tiver um propósito. Mas Deus nos dá os dons para que nós venhamos usar esse dom e trazer os milagres sobre a face da terra através do poder do nome de Jesus. E trazer os milagres sobre a terra envolve o dom de cura, o dom de fé, porque os dons estão interligados, irmãos. Todos eles, apesar de serem especificados separadamente, sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, milagre, eles estão todos interligados. Um completa o outro. Quando Deus nos dá a palavra de profecia, é para a gente exortar, é para a gente edificar a vida do nosso próximo, a vida da igreja, a vida da sociedade. Mas ele tem que ser usado. O dom é para ser usado. O dom não é para ficar engavetado. Quando Deus nos dá o discernimento de espírito, é para a gente não ser enganado e não achar que outro seja enganado, discernindo quando algo que acontece é de Deus, quando é do próprio homem, quando é de Satanás e seus demônios. Com o dom de discernimento, nós não seremos enganados e não deixaremos que outros sejam enganados por Satanás ou pela sua própria mente. E nós saberemos discernir quando é a ação de Deus para nós e para outros. O dom de variedade de línguas. Nós sabemos que nós não sabemos orar, nós sabemos que nós não sabemos. É de nosso conhecimento que nós não sabemos orar. Muitas vezes nós vamos orar por nós mesmos e nós falamos palavras, nós estamos tristes, aí só falamos palavras tristes. Nós estamos bronqueados, só falamos palavras de ofensa, de vingança. Então, quando nós temos o dom de variedade de línguas, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai interceder, o Espírito Santo vai levar a nossa oração de forma correta até o Pai. E conforme a situação, será um tipo de língua, línguas que nós não conhecemos, porque não é de nós, vem do Santo Espírito de Deus. Quando nós recebemos o dom de interpretação de línguas, nós estaremos orando em língua, outros estarão orando em língua, e Deus nos fará entender o que está sendo falado, porque o dom de língua Satanás não entende, seus demônios não entendem, e nós não entendemos. Se não tivermos o dom de interpretação, porque é a ligação do Espírito Santo com o próprio Deus, é a intercessão do Espírito Santo orando por nós que não sabemos orar.
E quando Deus nos dá a interpretação, é para que venha edificar o corpo de Cristo, para que venha exortar, mas tudo com amor, com decência e com ordem, porque o Espírito Santo não faz nada sem decência, sem ordem. O Espírito Santo não toma ninguém. O Espírito Santo age à medida que nós damos liberdade ao Espírito Santo para agir. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Nós temos total consciência do que está acontecendo conosco. Nós ouvimos os dons de línguas. Quando estamos falando em língua, nós ouvimos a variedade de línguas. Irmãos, esses são os dons. Os dons têm uma finalidade. Eles precisam ser usados, eles precisam ser colocados em prática. É um presente de Deus, como são as dádivas. É um presente, nós ganhamos gratuitamente. Mas as dádivas nós recebemos e podemos ficar com ela. Fazer uso dela para nós. Deus me deu o dom de vida, deu o dom de vida para você. O que você vai fazer? Você vai fazer uso dessa vida para você. Jesus morreu na cruz para que você tenha salvação, para que nós tenhamos a salvação, a vida eterna. O que nós vamos fazer? Viver sob essa esperança, nessa certeza. E se fecharmos os olhos aqui, iremos para junto do Senhor. Deus nos deu dádivas maravilhosas, imensuráveis, impagáveis, valiosíssimas, presentes e valiosíssimos, são as nossas dádivas, as dádivas que nos são dadas. Estamos falando em relação a Deus, o que Deus nos dá, porque no versículo que estamos falando aqui, ele diz que é o Pai das luzes que nos dá as dádivas e os dons perfeitos. E os dons é para serem usados. Os dons exigem uma ação de nós. Os dons não é para ficar guardado conosco. Não são para ficar guardados conosco. Os dons é para um fim proveitoso, para a nossa edificação, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da humanidade, para a edificação do ambiente onde estivermos, das pessoas que estiverem ao nosso redor. Os dons não são para ficar no cemitério. Os dons naturais, livros que nós devíamos escrever e não escrevemos, somos enterrados com o sonho de escrever o livro. Palavras que deveríamos ter falado, usado a palavra para sermos um poliglota, para sermos um embaixador, uma embaixatriz. Não fomos. Para sermos, melhor dizendo, um diplomata, né? Uma diplomata. E não fomos. Os dons são para serem usados, tanto os naturais quanto os espirituais, mas principalmente os espirituais. Quando Deus nos dá um dom, Ele espera que façamos uso desse dom para a nossa edificação, mas acima de tudo, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para a edificação da humanidade, para a edificação daqueles que estão ao nosso redor. E não adianta acharmos que vamos receber o dom da sabedoria e não vamos perceber que recebemos esse dom. Sim, irmãos, quando nós recebemos um dom, as coisas começam a acontecer. Deus prepara toda uma situação para que as pessoas cheguem até nós, para que nós venhamos perceber que esse dom está em nós. Ele começa a se repetir, não é uma vez. E não quer dizer que nós que fomos usados com o dom de sabedoria, Deus vai nos usar sempre. Não, eu posso ter o dom de sabedoria. Mas de repente tem uma situação que Deus não quer me usar, Ele quer usar o meu vizinho. Então, apesar de eu ter o dom de sabedoria, não vai ser eu que vou resolver essa situação. Vai ser o meu vizinho, porque Deus naquela hora quer usar ele. Mas nem por isso eu deixei de ser o dom, de ter o dom. E com a repetição das situações, nós vamos perceber que nós temos esse dom. Olho para um é curado, olho para o outro é curado. Não quer dizer que eu vou curar todos. Não, porque Deus também não quer curar todos. Alguns Ele vai curar, outros Ele vai chamar para si, porque vai dar a cura eterna. Sem sofrimento, sem dores, sem ranger de dentes, sem lágrimas. Mas nós temos que receber esse dom e fazer uso desse dom. Usar esse dom para benefício, para edificação daqueles que estão ao nosso redor. Não podemos receber um dom e ficar guardado. O dom é um presente de Deus? Sim. O dom natural? Sim, aqueles que nascemos, as nossas vocações. O dom espiritual é um presente de Deus? Sim. Mas é espiritual, vem diretamente do Espírito Santo. É para ser colocado em prática tanto quanto os dons naturais. Agora, as dádivas é para o nosso deleite,
para nós sermos afagados, para nós sermos acariciados com Ele, com elas, né? Com as dádivas, afagados, acariciados, né? É um agrado que Deus nos dá, e um agrado, como já disse, muitas vezes, imensurável. Um presente tão grande que é impagável, como a vida, como a salvação, como o sacrifício de Jesus na cruz, como Jesus pagar os nossos pecados. São dádivas que Deus nos deu, para que venhamos usufruir delas. Agora, os dons espirituais não. A diferença da dádiva e do dom espiritual é que o dom espiritual exige uma ação nossa, exige que nós façamos uso desse dom espiritual e o coloquemos em prática, que venhamos praticar esse dom, que venhamos dar vazão, liberdade ao Espírito Santo para nos usar com esse dom. Essa é a diferença do dom e da dádiva. Ambos são presentes, e presentes são aquilo que ganhamos gratuitamente, sem nenhuma exigência, sem nenhum pagamento. Esse é o presente. E a dádiva e os dons naturais e espirituais são presentes que Deus nos deu. São presentes que Deus nos deu. Só que quando Deus nos dá um presente chamado dom, seja ele natural ou seja ele espiritual, Deus nos dá para que façamos uso dele. Deus nos dá para que venhamos colocar em prática. Deus nos dá para sermos abençoados, mas também para abençoarmos terceiros com eles. A dádiva é para nós usufruirmos, para nós sermos abençoados. O presente é para nós, mas é para nós abençoarmos outros. Os dons vocacionais, ser uma excelente advogada, ser um excelente médico, ser um excelente pastor, ser um excelente presbítero, ser um excelente policial. Deus me deu esse dom. Agora, quando Deus nos dá os dons espirituais, ficar atento, perceber qual o dom que Deus nos deu. E vamos perceber, irmãos, porque as situações vão começar a se repetir. Aí um vai dar um testemunho aqui, ó, você orou para mim, eu fui curada. Ó, você orou para mim, eu fui curada. O outro, olha, você falou aquela palavra de fé, você fortaleceu a minha fé, através da sua fé eu fortaleci a minha. O outro, olha, eu estava com um problema tão difícil de resolver, você, com aquela palavra de sabedoria, você resolveu o meu problema, com aquela palavra você me ajudou a resolver. E vem um, vem outro, você vai vendo se repetir, e aí você percebe que você tem esse dom. Mas lembra que o dom é para a edificação do corpo, da humanidade, da igreja, de todos que estão ao seu redor. Não é para orgulho, não é para convencimento de ninguém. Porque vem de Deus. A honra, a glória e o louvor é de Deus. É muito bom saber que somos excelentes médicos, advogados, engenheiros, mas temos que saber sempre que toda a honra, a glória é do Senhor, se somos porque o Senhor nos deu esse presente, esse dom natural. É muito bom saber que temos o dom de cura, o dom de profecia, o dom, a palavra de sabedoria, mas toda a honra, a glória, o louvor é do Senhor. É o Senhor, é o Pai das luzes que nos dá esse dom, este presente. Não é nosso, é para que deixemos o Espírito Santo nos usar em prol de outros. É para a edificação do corpo, é para a edificação da humanidade, do país, da cidade, da igreja, de onde estivermos, onde estivermos. Basta que deixemos o Espírito Santo nos usar. Então, você quer um presente? Deus já te deu. Grandes dádivas, a saúde, a paz, a vida eterna, a salvação. Grandes dádivas Deus já te deu. Atente para isso. O sacrifício de Jesus lá na cruz, o sacrifício vicário. A salvação, a vida. Agora, um dom, se você ainda não percebeu o dom que Deus te deu, busque de Deus. Ore a Deus. Peça para Deus revelar o dom que Ele tem. E a partir do momento que você souber que dom que Deus te deu, deixe o Espírito Santo te usar.
Não adianta nada ficar, Senhor, lembra sempre que dom é para um fim proveitoso. Não adianta nada ficar, Senhor, me dá o dom de cura, Senhor, me dá o dom de cura. Aí meia-noite o irmão liga para mim, olha para mim que eu estou doente. Aí eu oro a primeira vez. Aí chega no outro dia, o irmão olha para mim 1h da madrugada, liga para mim 1h da madrugada, olha para mim que eu estou doente. 1h da manhã não vou atender não. Amanhã eu falo com ele. Irmãos, eu lembro de uma vez, uma irmã que estava com câncer, ela me chamou, acho que era quase 1h da manhã, ou meia-noite. Ela estava com uma febre muito, muito, muito alta, e se o irmão estiver ouvindo esse vídeo, ele vai lembrar o marido dela. E o marido dela que ligou e disse, olha, eu vou levá-la para o hospital. Mas ela não quer ir, é noite, é cansativo. Ir até o centro de São Paulo, de Ferraz, até o centro de São Paulo, é cansativo, tudo. Mas eu vou levar, não tem mais jeito. Eu falei, eu vou aí orar por ela. Não que eu tenha o dom de cura, eu não tenho dom de cura. Mas naquela hora Deus me usou com esse dom. E ela fervia de febre, fervia. Aí eu sentei do lado dela na cama, orei e repreendi a febre. Irmãos, diante de Deus e o marido dela pode dar esse testemunho. Não vou falar o nome dele aqui. Mas se ele quiser, ele pode até entrar no comentário e dizer, tudo para a glória do Senhor. Na mesma hora que eu orei, a febre dela passou. Ela nem falava com a gente, não conseguia nem ficar encostada na cama de tão quente, tanta febre que ela estava. Mole, sabe quando a pessoa fica meio mole, bem abatida? E aquela febre, eu acabei de orar para ela. A febre passou na hora, diante de Deus eu falo isso, e esse marido dela pode dar testemunho, diante de Deus, passou na hora, ele não precisou levá-la para o hospital naquele dia, ele não precisou. Irmãos, não adianta então eu pedir o dom de cura e Deus saber que não vai poder me usar com o dom de cura, porque quando o irmão ligar de madrugada eu não vou querer atender, eu vou estar cansada, não adianta. Então não venhamos diante de Deus, porque Deus me dá o dom de cura, Deus me dá o dom de fé, Deus me dá o dom espiritual, que o Senhor sabe que eu vou corresponder aos seus anseios, que eu vou corresponder às suas vontades, que eu vou poder ser usada e dar liberdade ao Espírito Santo para me usar para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação daqueles que estão ao meu redor, para a edificação da humanidade, para ser um auxílio para quem precisar. Um instrumento do Senhor para socorrer os aflitos. Porque é Deus quem socorre os aflitos através de nós. O poder de Deus se opera em nós. Você entendeu a diferença de presente, dádiva e dom? Presente é a dádiva e o dom. Presente é a dádiva e o dom natural que nasce conosco, dado por Deus, que Deus coloca em nós com a nossa natureza ao nascermos. E o dom espiritual, que vem diretamente do Espírito Santo que habita em nós. Dádiva é um grande, valiosíssimo presente, imensurável, grandiosíssimo, tanto para quem dá como para quem recebe. Dom é para ser colocado em prática, exige uma ação nossa, exige que nós façamos uso dele e deixamos o Espírito Santo fazer uso dele através de nós. Amém? Glórias a Deus. Se você tiver sugestão para uma mensagem de sexta-feira, vamos pregar sempre, vamos trazer sempre a mensagem de acordo com a palavra de Deus. Sempre focando Deus, focando a palavra de Deus. Não é toda sugestão que nós vamos falar. A gente ora, se Deus dá a palavra, a gente fala. Mas pode dar sugestão. Deus abençoe a todos. Busque o batismo com o Espírito Santo. Um dia vamos falar sobre a fé, vamos falar sobre cada um desses dons espirituais. Como vamos falar também sobre os frutos do Espírito Santo, que são antídotos para vivermos a nossa vida da melhor forma aqui na terra. Você sabia que os frutos do Espírito Santo são antídotos de Deus para nós? Antídotos de Deus para nós. Vivemos uma vida tranquila aqui na terra, uma vida em paz, fortalecida. Nós vamos falar sobre isso, com a graça de Deus, no dia que Deus preparar, porque nós estamos em oração e o que Deus coloca na nossa mente, no nosso coração é que falamos. Amém? Deus abençoe a todos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Um final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde. É bom ter você comigo. É bom estarmos juntos. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Final de semana muito abençoado. Sob a graça e proteção do Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo. Deixa Deus te dar o dom espiritual. Deixa Deus te usar com dom espiritual. E esse dom natural que Deus já te deu, coloque em prática. Não deixa ir para o cemitério sem ser realizado, não. Sem ser usado, sem ser colocado em prática. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.